Boa tarde, turma. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom e vocês? Tudo ótimo. Vocês já me conhecem, né? Dou aula para vocês há muito tempo. Mas, para quem não me conhece, eu sou a professora Giovana e hoje eu trouxe uma convidada aqui comigo para ela dar uma aula bem especial para vocês. Ela vai se apresentar aqui. Boa tarde, sou a professora Gabriela, formada em literatura, e eu vim aqui, fui convidada para falar um pouco sobre a literatura brasileira, em específico Machado de Assis. E a Giovana vai falar sobre o autor, porque não tem como eu falar da obra dele sem falar do nosso renomado autor. Exatamente. Bom, eu vou falar um pouco sobre o Machado de Assis. Ele foi um grande nome para a literatura brasileira, não só para a brasileira, se a gente se aprofundar mais, a gente vai saber que ele também foi um grande autor para a literatura mundial. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? A gente não vai se aprofundar muito nesses detalhes, porque não é o que importa, não é o que a gente quer passar para vocês. O que a gente quer passar para vocês é as obras dele, que são obras que caem bastante no Paz, né? E a gente quer também deixar aqui um pouco de conhecimento. Eu não sei se todos vocês sabem, mas ele foi o fundador da faculdade, não da faculdade, né? Ele foi o presidente da Academia Brasileira de Letras. Vocês sabiam disso? Então, ele foi o primeiro, não foi o fundador, eu peço perdão por errado, ele foi o primeiro presidente, né? Então, a gente, só por esse conhecimento, a gente já sabe que ele foi uma pessoa muito inteligente. Bom, ele também escreveu muitas obras e muitas delas muito renomadas. Mas ele tem as 5 principais obras dele, que a primeira, não sei se vocês conhecem, Dom Casmurro, foi se não a principal obra que ele escreveu. Nós também temos as Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é uma obra que a nossa professora que vai trabalhar com vocês e vai afundar mais esse conhecimento, né? E nós temos também uma que é muito conhecida, é a última que eu vou falar, Helena. São obras muito conhecidas e ele é conhecido também por ser um romantista, né? Vocês sabem o que é um romantista? Romântico. Exatamente. Acertou. Ele é um romântico, assim, e também ele tem o estilo principal dele, que é o realismo. Ele é o principal autor da literatura realista não, né? Do realismo. Bom, é isso que eu queria passar para vocês, só adentrar um pouco de quem foi ele e o que ele utilizava, qual a linguagem que ele utilizava para representar os textos dele, né, as obras dele. E agora nós vamos falar da principal obra, que a nossa professora aqui vai falar um pouco para vocês. Isso, igual a Giovana falou, ele tem diversas obras, mas eu vou falar aqui de umas que mais caem no Paz, né? Caiu ano passado, inclusive, então é bom a gente tratar ela, porque esse ano é muito provável que caia de novo. E eu vou falar de Memórias Póstumas de Brás, vocês conhecem? Já ouviram falar? Ela é muito importante, então é bom a gente saber vencer um pouquinho. É uma obra que se trata de... A gente já começa bem. É de um narrador que conta depois de morto. Então é bem interessante vocês saberem que a narrativa é uma narrativa realista, uma narrativa direta. Ele conversa com o leitor. Ele não fala, ele não usa uma linguagem difícil que você não sabe com quem ele está falando, para quem ele está direcionando. Ele está direcionando ao leitor. Então a gente tem aquele diálogo com o autor durante a obra, né? Então ela fala sobre o quê? Sobre critica a sociedade, critica que a sociedade não tem empatia, critica que a sociedade é uma sociedade que não se importa com as pessoas, né? Fala também sobre a escravidão, mas também fala dele, porque ele conta a história dele pós-morte. Então o que ele quer trazer com esse livro é o quê? Que é uma sátira, né, social, e que ele era um menino muito mimado. Então, ao mesmo tempo ali que fala, critica a sociedade, que a sociedade não tem empatia por ele também não é uma pessoa tão boa, uma pessoa tão legal. Então, a gente vai aprofundar aqui, e o livro também foi lançado entre 1880 e 1881, no século XIX. Então, é importante saber todas essas informações que foi no século XIX. Então, por ser no século XIX, você já tem que ter na cabeça que é uma história mais conservadora, uma história mais preconceituosa. Então é bom ter isso na cabeça para a gente entender o que ele quer nos passar. E como é contado após morte, ele tem toda essa visão que eu estou falando, que ele era um garoto mimado, que ele não conquistou nada de importante, que ele não teve um casamento, que ele não teve filhos. Então é importante a gente saber que ele está contando a visão pós-morte. Então
Então a gente tem que saber isso. E eu e a Giovana, a gente vai contar para vocês sobre essas relações amorosas, porque é o que é mais cobrado em vestibulares. A gente vai contar para vocês como se fosse uma grande fofoca, porque a vida dele foi bem complicada em questão de relacionamentos. Então a gente vai falar aqui para vocês como se fosse um ato, né? Eu vou começar falando da primeira paixão dele, primeira grande paixão dele. O nome dela era Marcela. Só que ela deixou claro para ele que ele só queria, que ela só estava interessada nos bens que ele tinha, no dinheiro dele. Tanto que ele até deixou uma frase quando ele estava contando, né, da Marcela, porque era a frase que ela deixou explícito que ela só ia ficar com ele em determinado tempo de quê? De 15 meses e 11 réis. O que significa réis? Alguém sabe? Naqueles séculos antigos? Dinheiro. Não, era dinheiro. Ela quis passar o que com essa mensagem? Os dias também, mas ela quis passar o dinheiro. E foi uma mulher que quase levou a família dele à falência. Então, se ele não tivesse se separado dela, muito provável a vida dele ter sido outra. E ela quase levou ele à falência. Então, isso é um dos grandes motivos do namoro, né, desse romance deles, não ter ido para frente. E aí ele teve uma segunda paixão, que é considerada a mais importante, que é com a Virgília. Mas tinha um ponto principal, um pequeno ponto: a moça era casada. Então ele não poderia se relacionar, principalmente naquele século antigo, com uma moça que tinha um relacionamento. Mas ele não desistiu, ele tinha acabado de sair de uma decepção amorosa, então ele se relacionou com ela. E a Virgília também teve um interesse financeiro nele. E ela se envolveu com ele, mesmo estando casada, por ele ser um homem muito rico. E aí a Virgília aceitou se relacionar com ele porque ele era um homem muito rico. Então, mesmo casada, eles engafaram os relacionamentos, se encontrando às escondidas. Né? O Machado de Assis é um autor que gosta desses relacionamentos proibidos. Não entendo o que acontece com o Machado de Assis. Mas nesse romance também não foi diferente. A Virgília teve um relacionamento com o Brás, né? Que era um relacionamento escondido, era uma traição. E o que aconteceu? O que resultou nesse relacionamento? Ela engravidou. Mas não desenvolveu, ela perdeu essa criança. E depois que ela perdeu essa criança, eles se separaram, eles não continuaram juntos. Mas ele não parou por aí, claro que ele não parou por aí, ele teve mais relacionamentos. Sim, ele teve. Ele teve uma mulher chamada Eugênia. Antes de comentar dela, é interessante vocês perceberem que pela Marcela ele tinha uma paixão. O próprio livro diz que era uma paixão que ele tinha. Já pela Virgília foi o grande amor dele. Ele tem essa separação, né? Então é sempre bom se atentar a esses pequenos detalhes, que é o que vai cair no paz e tudo mais. Bom, a terceira mulher que ele se envolveu, chamada Eugênia, ele falava que ela era muito bonita. Mas por que ele não se envolveu com ela? Porque ela tinha um problema. Na cabeça dele era um problema. Ela era uma mulher coxa. Vocês sabem o que isso significa? Não é manca. Significa que é uma pessoa que tinha uma deficiência, não conseguia andar, né? Enfim, e só por ela ter essa deficiência, ele não quis se envolver com ela, porque a gente tem que levar em consideração que quando ele escreveu e quando ele viveu essa vida dele, ele viveu no século XIX. Se até no século que nós estamos hoje existe um tipo de preconceito contra essas pessoas, imagina naquele século. Então ele nunca iria, por mais que ela fosse muito bonita na visão dele, ele nunca iria se envolver com ela por ela ter esse problema. Então é por isso que o romance deles não foi para frente. E aí ele se envolve com uma das últimas, né? Isso. A Nha Lolo foi a última mulher que ele se relacionou. E o que isso resultou? Ele se apaixonou por ela, mas mais uma vez não deu certo, né? Porque essa comunhão de relacionamento deles, nenhum deu certo. Mas esse foi um dos mais pesados, né? Porque ele se apaixonou por ela, mas antes de casar, né? Antes de se casar, ela morreu de febre amarela. Então, nenhum dos relacionamentos dele deu certo. E o que a gente está o porquê que a gente está contando isso para vocês como se fosse uma fofoca? Porque ele satiriza isso no livro. Ele conta isso para vocês como se fosse uma coisa engraçada, né? E não foi. E a questão da Eugênia é o que mais cai em vestibulares. Então é muito bom vocês
lembraram, Eugênia, que foi a mulher que ele, poxa, ela é bonita, ela é atraente, ela é educada, mas é uma mulher que tem uma deficiência. E aquilo no século XIX jamais é permitido. Então, se perguntarem, ele não se apaixonou por ela, por qual motivo? Porque ele era uma pessoa preconceituosa e naquele tempo da sociedade iria permitir. E ainda mais por ele ser uma pessoa de um padrão tão elevado de vida. Então, a importância do relacionamento dele é o que mais cai, o que é mais cobrado nos vestibulares. Então, a Vigília foi uma das maiores importâncias, a Marcela, a interesseira, né? Pode-se dizer assim, a Eugênia, a mais injustiçada, porque eles realmente se gostavam e ela teve uma decepção, porque ela era poxa, então teve todo esse processo para eles não se relacionarem. E é importante saber que ele conta a história, narra essa história do livro, de trás para frente, então ele não começa contando que ele nasceu, que ele casou, não, ele conta de trás para frente, que foi os casamentos, os relacionamentos, que ele não construiu nada de importante, mas gente, é importante saber que ele não se arrependeu, tá? Ele não teve nenhum tipo de arrependimento, ele conta a história dele com muito humor, com muita sátira. Então ele conta assim sobre ele, que está falando, olha, eu não me arrependi, eu não construí nada, né? Porque ele entrou na vida política, né? Ele tentou entrar na vida política, ele tentou ser presidente, governador, mas ele não teve sucesso em nenhuma dessas tentativas, né? Então ele deixa muito explícito que ele não construiu nada de importante, né? E nenhum relacionamento deu certo. E tem uma frase que vocês já devem ter escutado, porque isso é do século XIX, mas ainda hoje é presente. Ele deixou escrito o quê? Que ele não teve filho, que ele não deixou nenhum legado e nenhuma criatura para viver na miséria. Então o que ele quis dizer? Que ele não deixou nenhuma criatura para viver o que a gente vive hoje, né? Muito preconceito, muita violência. Então ele quis dizer isso. Ele não teve filho, ele não se arrepende de não ter tido filho e ele não deixou nenhuma criatura sobrevivendo na miséria. O que pra gente parece pesado é vivo ainda nos dias de hoje. Então ele critica o quê? Critica a sociedade, critica a escravidão, fala sobre a escravidão e ele é essa pessoa, ele não é essa pessoa legal. Então a gente lê o livro, a gente tem essa conversa, né, essa troca de conversa com o Brás Cubas, mas ele não tem arrependimento, ele não é coitadinho, tá bom? Se perguntar isso no faz, mas ele foi a vítima, ele não construiu nada, ele não se arrepende, ele não tem ressentimento de não ter construído nada. E essa frase é impactante, porque ele não teve nenhum filho, ele não deixou criatura nenhuma na miséria, e ao mesmo tempo ele critica a sociedade, ele fala que a sociedade não teve empatia por ele, e ele também teve, né, que é bom ressaltar, um amigo, né, que foi o Quincas Borba, que foi um filósofo, e eles tinham uma relação positiva de amizade, mas depois o Quincas Borba roubou o caminho dele, e depois ele devolve, mas isso deixa o quê? O Brás Cubas deixou escrito no livro o quê? Que ele não pode confiar nas pessoas, porque ele teve essa traição do amigo, né, e esse amigo explicou para ele o humanitismo, né, ele tirou da cabeça dele outro pensamento e deixou o humanitismo. Então o livro, ele é marcado por curtos capítulos, e um desses capítulos é mais ou menos isso que a gente quer aprofundar com vocês, que é um livro com capítulos curtos e cada capítulo é demarcado por coisas super importantes, o realismo, né, que vocês vão me dizer depois o que é o realismo, porque essa obra é algo que é marcado pelo realismo e pelo humanitismo, né, que é marcado pelo quê? Por um humano contando. Então é importante a gente saber, é importante a gente ter isso na cabeça, tá bom? Que ele não construiu nada de importante, não deixou nada de legado, mas ele não se arrepende. Ele é uma pessoa que teve tudo isso, né? Teve toda a vida praticamente inteira de fracassos, mas que ele não se arrepende. E que ele conversa com a gente, dialoga com a gente sem arrependimento. E ele não mudaria absolutamente nada. Como a professora Gabi explicou muito bem explicado, nós queremos saber se vocês têm alguma pergunta, e se vocês tiverem, nós estamos aqui dispostos para responder. Alguém tem? Fala. Por que ele escreveu a obra depois de morto? Ele escreveu essa obra depois de morto, assim, porque ele fala que ele não enfrentaria as consequências que ele enfrentaria se ele estivesse vivo. Ou seja, ele podia dar toda a opinião dele, criticar a sociedade, criticar a burguesia, sem ter nenhuma consequência para isso. Porque naquela época ele enfrentaria uma consequência maior, que ele não enfrentaria porque ele está morto.
artístico, literário, que buscava retratar a realidade de forma objetiva e sem elitização. Exatamente, então eu não preciso falar mais nada, né? Ele realmente falou o que foi, o que é o movimento literário. Por que essa obra é importante para nós hoje em dia? Uma bela pergunta, né? Essa obra é tão importante para nós hoje em dia que estudamos ela, porque ela que iniciou o realismo no Brasil. Ela é uma obra que iniciou o realismo no Brasil. E por isso que qual é o nome dele? O Machado de Assis, ele é o principal autor do realismo no Brasil, porque é essa obra que iniciou o realismo. Respondidinho? Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar? Tinha tanta preconceito naquela época. Então, a época que o livro foi escrito era uma época muito conservadora. Era casamento por conveniência, era coisas mesmo muito conservadoras, né? A religião ainda predominava. Então era tudo muito conservador. Então, como que em uma época totalmente conservadora, ele ia namorar com uma moça que era roxa, que era manga, tinha uma certa deficiência. Então aquilo ali é inaceitável. Por isso, né, relembrando, ele se relacionou com a Marcela, por quê? Porque a Marcela era uma moça da elite, né? Mais ou menos ali do grau dele. Porém, a Marcela tinha muito interesse, era uma moça muito interesseira. Mesmo ela tendo ali a certa condição, ela queria roubar o que era dele. Então, por que existia tanto preconceito? Porque era um tempo, né, séculos antigos, que a sociedade era totalmente conservadora. Então, ali era impossível ele não criticar a escravidão, ele não criticar uma pessoa deficiente, ele não criticar a sociedade, ele não criticar a burguesia, porque é tudo isso que ele critica. Então era praticamente impossível ele não ser preconceituoso, porque a sociedade daquela época obrigava ele a ser preconceituoso. Então era tudo isso. Exatamente. E não é como se ele não se orgulhasse disso. Ele era essa pessoa que ele é. Ele gostava, ele gostava do preconceito. Exatamente. Então, gente, né, não sejam preconceituosos. Aceitem todos os tipos de pessoas. Tá bom? É importante. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, nós finalizamos aqui, né? Muito obrigada pela cooperação de todos os alunos, pela demonstração de interesse de todos os alunos. Nós agradecemos, né, pelo convite da escola também para nós ensinarmos isso, que fique de lição tanto para os alunos que estão aqui, tanto para outros, quando nós formos passar essa mensagem, que é muito importante estudar essas obras, além da gente entender muito sobre o que eles queriam dizer, a gente ainda vai entender sobre a literatura, vai entender as linguagens que eles usavam, vai